E aí, gente, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Mavon. Um pouco mais à vontade nesse vídeo que eu posso conversar, né, sem pressa. Quem já foi meu aluno me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar falando as coisas muito rápido. E pra mim é difícil fazer esse tipo de conteúdo de Instagram, esse tipo de coisa, porque não é meu perfil falar as coisas com pressa e esse tipo de coisa. Agora, muito mais à vontade, com o meu caderninho e com calma, eu gostaria de falar para vocês a respeito do vestibular, reforçar que é um direito do brasileiro de ter acesso ao conhecimento em geral, né? Que a faculdade ela é pública, ela é financiada pelo governo, pelo estado, pelo município, etc. E paga com o dinheiro do nosso imposto, né? E assim como o ensino médio, o ensino fundamental, todas as escolas, né? Existe também a faculdade pública. Eu não vou ficar falando aqui muito a respeito de se eu acho que é um sistema que funciona perfeitamente, esse sistema do vestibular para a seleção dos alunos, mas eu acho que é muito importante para quem tem interesse, pelo menos conhecer, saber como funciona a prova, né? Saber como estudar, como se preparar e me colocar à disposição. Entre em contato comigo, comenta aqui no vídeo, manda mensagem lá no Instagram, né? Quer estudar? Conversa comigo, a gente marca uma entrevista e a gente se organiza, planeja seu estudo. Só repetindo a informação, mas o vestibular é essa prova. Geralmente tem entre 100, 150, 200 questões no máximo. Não passa muito disso, tá bom? Fica nessa média. Tem vestibular que tem 80 questões. Se eu não me engano, a última prova da Unicamp tinha 85 questões, alguma coisa assim. Não são tantas perguntas, mas é bastante coisa. É uma prova de longa duração. É uma prova que ela não é fácil, ela é difícil de fazer, é exigente com o aluno, com o estudante. Precisa se preparar com antecedência, né? E algumas coisas, se você não estiver sabendo, não estiver preparado, e você for tentar pular para o vestibular agora, esse ano, e você não souber, pode ser que você passe o ano inteiro estudando à toa, ou perca, né, o seu processo de conhecimento. Sabendo disso e tendo a intenção de ajudar todos os estudantes do Brasil a passar na faculdade, que eu vim aqui hoje para falar com vocês e dar algumas informações a respeito, alguns recados, algumas dicas de estudo. Primeiro, que o vestibular ele é um processo muito mais longo do que chegar lá no dia da prova e fazer a prova, beleza? Então, a maioria das provas acontecem no final do ano, entre o outubro, novembro e dezembro. Nesse período rola o Enem, rola a primeira e segunda fase de muitos vestibulares. Vários vestibulares são separados em primeira e segunda fase, entre vários dias diferentes de prova. Nesses dias, você vai estar fazendo, né, como eu disse na chamada do Instagram, uma prova com questões, vai pedir uma redação para você, geralmente uma dissertação argumentativa de até 30 linhas, com algumas variações. A FUVEST, por exemplo, ano passado, ela ofereceu duas opções diferentes de execução da redação, né? Então, duas formas diferentes de você dissertar sobre o assunto. É dividido em primeira e segunda fase, prova de conhecimentos específicos, né? Então, você passa na primeira fase, aí você tem que fazer uma prova de segunda fase, que vai estar ligada, no caso da FUVEST, por exemplo, com a área de conhecimento que você tem interesse. Eu talvez precise esperar essa cigarra terminar de cantar. Então, queria começar falando a respeito do processo ao longo do ano do vestibular, né? Que não é só no final do ano ir lá e fazer a prova. Como eu disse, você tem que passar pela fase de isenção de taxa, pedidos de isenção de taxa, com exceção do aluno que é do terceiro ano, né? Que tem direito à isenção da taxa, fazer a prova sem precisar pagar, né, o valor da taxa de inscrição. Existem outras formas também de você ser isento, se libertar, né, de pagar esse valor aí, que às vezes é muito alto. Tem vestibular que cobra coisa de R$ 200 para você poder fazer a prova, né? Que é uma forma da universidade de arrecadar dinheiro. Eles devem ter algum argumento para justificar esse valor, mas é um valor muito alto. Muita gente não tem acesso a essa grana, né, para poder fazer a faculdade, que é pública e gratuita, né, e que é um direito nosso. Fica atento, porque geralmente o período de isenção de taxa ele começa agora, antes de junho, né? Então esse período de abril, maio, junho, julho é um processo complicado, que você tem que juntar a documentação e esse tipo de coisa e comprovar, geralmente comprovar a renda ou justificar de alguma forma como que você quer fazer esse pedido de isenção de taxa.
Ah, ano passado eu tava no 3º ano e roubaram meu RG e eu não consegui fazer a prova. E se você fez o BO tudo certinho, você conseguir provar que você foi roubado, você também pode pedir isenção de taxa, tá bom? Você vai justificar por que você não fez a prova no ano anterior. Isso já está em aberto no caso do Enem. Vai justificar por que você não fez a prova no ano anterior e vai pedir a isenção de taxa agora nesse ano vigente, tá bom? Tem várias formas de fazer o pedido de isenção de taxa. Se você tiver interesse de conhecer em detalhes e ajudar no seu caso, entre em contato comigo pelo Instagram, né? Meu contato vai estar aqui também na descrição do vídeo do YouTube. E aí você me fala, pô, aconteceu isso e eu não consegui no dia da prova. Cara, no dia da prova, familiar meu estava no hospital e veio a falecer. Tive que correr atrás de um monte de coisa, a responsabilidade era minha, né? Então você explica ali o que aconteceu e você vai pedir a isenção da taxa. Entre em contato comigo para a gente entender como a gente pode resolver no seu caso particular. E na mesma época do pedido de isenção de taxa, geralmente logo em seguida começam as inscrições do vestibular. Não necessariamente, tá bom? Mas geralmente a isenção de taxa é antes, né? O pedido de isenção é antes. E daí vem o período de inscrição. Na inscrição você precisa colocar informações sobre qual que é o curso que você tem intenção de fazer, em alguns casos, né? Precisa colocar informação sobre onde você mora, para achar o lugar mais próximo que você possa fazer a prova. Se você quer fazer uma prova para uma faculdade do estado de São Paulo, por exemplo, são poucas opções fora do estado de São Paulo para executar essa prova, tá bom? Então, provavelmente, se você mora em outro estado e você quer estudar aqui no estado de São Paulo, você vai ter que viajar para cá, né, de alguma forma. E tudo isso, na verdade, complica muito, mas são informações que você vai precisar colocar na sua inscrição, seu nome, o curso que você quer fazer, etc. Tudo isso é muito, muito, muito relevante porque o curso que você quer fazer, ele vai afetar no que a gente chama de peso, né? Então, as diferentes áreas de conhecimento no vestibular, português, matemática, história, geografia, inglês, biologia, etc., química, física, as diferentes áreas de conhecimento, elas vão ter um peso diferente para cada candidato, dependendo do curso que ele quer fazer. A lógica é simples. Você quer fazer engenharia? A prova de física tem um peso maior para você. Você precisa entender, ter um conhecimento, né, decente de física. Além de português, matemática, etc. Matemática vai ter um peso também. Mas digamos que tenha peso 1, 2 e 3. Vai valer 1, 2 ou 3, beleza? Física e matemática vai valer 3. Vai ser muito pesado se você quer fazer uma faculdade aí de engenharia ou até uma faculdade de física e assim por diante. Quer fazer uma faculdade como eu fiz de filosofia, a redação vai ter um peso enorme se você escreveu bem sua redação, e as questões de humanidades também vão estar pesando, né? Literatura também, etc. Não sei como é que está funcionando exatamente agora, que na verdade filosofia não tem mais as questões diretamente relacionadas ao assunto, né? Então, antigamente você tinha questões de filosofia mesmo na prova, diretamente ao assunto. Hoje em dia a filosofia está diluída ali entre questões de história, questões de literatura e português, o que sempre foi verdade mesmo, eu não estou questionando isso. Eu entendo, tenho conhecimento de que o vestibular ele é criado de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que foi estabelecido que a filosofia ela está presente em todas essas áreas de conhecimento. Defendo isso, que até na matemática você precisa ter um entendimento de conceito e lógica, que são áreas de conhecimento da filosofia. Você entender a lógica que existe na matemática é um conhecimento filosófico. Dificilmente você consegue separar matemática e filosofia. Por mais que os estudantes de filosofia não gostem de matemática, eu incluso, eu sou culpado desse crime. Não gosto de trigonometria também, apesar de que eu sou mais ou menos bom em trigonometria, né? Eu gosto um pouco de raiz e potência, eu acho um conceito interessante. Então, beleza, você tem esses pesos das notas em relação ao curso que você quer fazer. Uma informação que eu acho que é muito relevante na hora que você for organizar seu estudo, porque se você quer fazer uma faculdade de exatas, você vai pensar assim, beleza, eu vou passar mais tempo estudando conteúdo que tem a ver com o meu curso, né? Conteúdo que tem peso para o meu curso. Eu não vou estudar para a faculdade de Química lendo loucamente Machado de Assis. Vamos ver essa cigarra aí até onde ela vai continuar tentando atrapalhar eu. Outra informação que eu acho importante de ter acesso é sobre o edital, né? O Enem ele tem a matriz de referência, que inclusive é uma parada que é difícil de ter acesso, cara, porque
Você vai pesquisar no Google, você vai procurar no site do INEP, no site do Enem, um monte de coisa, e você não vai achar. O que é o edital? É esse documento explicando o conteúdo que vai cair na prova. E você vai procurar o do Enem, você vai apanhar, né? Se você tiver um computador lento que nem o meu, você vai querer chorar, você vai querer se desesperar, né? E acontece que é o seguinte, há alguns anos já, né, de alguns anos, você tem um documento que chama Matriz de Referência do Enem. Esse conteúdo, é ali que está disposto o conteúdo das provas. O edital do Enem, você não vai ter essa informação do que vai cair na prova. Se você ler muito atentamente, você vai ver que ali no terceiro parágrafo, se eu não me engano, né, em um dos artigos ali do terceiro parágrafo, tem um link, né, da matriz de referência do Enem, que é onde está o conteúdo. Se você não ler muito atentamente, se você ficar tentando procurar onde que está o conteúdo, olhando o texto, né, à distância, e se você não estiver acessando por um computador, por um celular, esse documento, você não vai ter acesso à matriz de referência, beleza? Também tem o guia de provas da FUVEST, o manual da CONVEST, manual do candidato da UEM, todos os vestibulares eles têm, né? Tem várias faculdades que têm vestibular próprio, tá? Todas elas aceitam o ingresso de aluno pelo Enem, então fazer o Enem é tiro e queda, digamos. Mas quando você faz o Enem, você está competindo com mais gente, né? A sua vaga. Quando você faz o vestibular da faculdade diretamente, em teoria, a competição é menor, então sua chance é maior, porque você está disputando as vagas, né? Falar a respeito das vagas, eu já concluo sobre o vestibular, mas você faz vestibular para concorrer à vaga. Você vai escolher lá o seu curso, a faculdade e o período de manhã, de tarde ou de noite. E você vai estar disputando mais ou menos 60, 120 vagas ali no período que você tem interesse, com mais de 10 mil pessoas. Então você tem que ser um dos 120 com a nota mais alta para você ser aprovado. Um dos 50 com a nota mais alta para você ser aprovado e ter direito à vaga. Então a competição ela é acirrada. Então se você conseguir fazer o vestibular diretamente da faculdade para diminuir, né, a competição, vale a pena, compensa. Não é tão difícil de ler e interpretar esse documento. É um pouco complicado, sim. Eu acredito que é muito mais fácil você entender esse documento quando você é professor e você já estudou sobre BNCC, e você já estudou a respeito das habilidades comuns, e você já estudou a respeito da área de conhecimento, seja linguagem, seja matemática, seja física, seja química, biologia, etc. Você já tem conhecimento da área, então você lê aquele documento e as coisas estão claras para você do que eles estão falando. Mas para você que é estudante pode ser que seja um pouco mais difícil. E entender que aquele documento ele é um glossário de palavras-chave, né? Veja assim, se você quer estudar para o vestibular, veja ele dessa forma, um glossário de palavras-chave que você vai pesquisar, você vai anotar, né? E você vai perguntar para o seu professor, você vai procurar no Google, no YouTube, por exemplo, o que é conjuntos numéricos, né? Vai pesquisar na internet, provavelmente você vai achar esse conteúdo com facilidade, tá bom? Ah, mas eu não acho tão fácil assim. Eu tô aqui para isso. Conversa comigo, a gente pode se ajudar, a gente pode, né, ajudar a organizar o seu estudo, beleza? Mas a princípio o documento ele serve para isso, para você se orientar a respeito de como você vai estudar. E eu separei aqui algumas dicas. A primeira e a mais direta, mais óbvia é essa, de você usar o edital como uma forma de você saber o conteúdo que você precisa estudar e planejar, distribuir o seu estudo, tá bom? Então essa é a dica mais valiosa que eu tenho. A gente está em abril agora, você tem mais ou menos 6 meses para você estudar para o vestibular. Você pode pegar o edital agora, mesmo que seja um edital passado, de um vestibular passado, a prova desse ano ela não pode ser muito diferente. Na verdade, existe uma lei que limita o tanto que eles podem mudar a prova e eles não vão mudar muita coisa. Eles precisam colocar os conhecimentos básicos lá, porque existe, né, a exigência de que seja o conteúdo do ensino médio fundamental. Eles não podem colocar muita coisa além disso. Então eles podem até tirar uma coisa ou outra. Assim que sair o edital, você vai saber dessa informação. Mas se você começar a estudar com antecedência, você tem uma vantagem, né? A FUVEST mesmo publica o edital dela geralmente em agosto, para fazer a prova em novembro. Agosto é mês 8, 9, 10, 11. Você vai ter só 3 meses, em diferença de você ter 6 agora para estudar. E ela já publicou a lista de livros que você precisa ler, né? Então já pode começar a fazer a leitura e já pode começar a estudar sim. A minha dica mais valiosa é pegar as áreas de conhecimento
compartimentar, contar quantas coisas você precisa estudar. Então, pô, de história, eu não tô sabendo isso. São 10 itens, né? E daí você vai distribuindo ao longo dos meses, das semanas e dos dias, quando que você vai estudar essas coisas. Você monta um plano de estudo que tem uma duração de 6 meses e distribui os momentos de estudo. Ah, mais uma dica de que você não precisa estudar tudo ao mesmo tempo. São várias áreas de conhecimento. São 8: português, história, matemática, geografia, biologia, química, física. Mais que 8, são umas 10 áreas de conhecimento. 10, 15, talvez. São muitas áreas de conhecimento para você querer ficar estudando tudo ao mesmo tempo. Você pode muito bem estudar um tanto por um mês, né? Estudar 2 áreas de conhecimento por um mês, e no mês seguinte estudar outras 3 áreas de conhecimento, e ir aprofundando seu conhecimento dessa forma. Não é só porque na escola, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu tento ensinar com o meu curso, mas não é só porque na escola você tem acesso a todas as matérias de uma vez, toda semana você estuda tudo, que quer dizer que na hora que você for estudar para você aprender, você precisa seguir esse ritmo, seguir esse padrão. Você pode seguir o seu ritmo. Matemática junto com história, por exemplo, porque matemática você não gosta tanto e história você gosta muito. E daí você fica, né, com um pouquinho do que você não gosta, um pouquinho do que você gosta nessa média, e distribui melhor, e você vai ter mais foco, você vai ter mais atenção. Você passando o mês inteiro focando no conteúdo todo de história, do que você diluindo ao longo de vários meses, estudando um monte de coisa que não tem a ver com história ao mesmo tempo, né? Então, essa é uma dica minha. Ou você separa para estudar humanidades junto. Então, pô, acho muito produtivo estudar história junto com literatura, por exemplo, né? E se você quiser conhecer mais, entender melhor a respeito de como estudar, como se preparar para o vestibular, como planejar seu estudo, como criar um ambiente de estudos decente para você e etc., fica aí à disposição de vocês o meu canal no Instagram, onde eu publico conteúdo a respeito do estudo para acesso gratuito. E fica o meu convite ao conhecimento, o meu convite a entender mais, a estudar melhor e falar comigo, e a gente negocia, né, conversa a respeito de planejar, organizar seu estudo. Isso é o que eu posso fazer aqui agora para estar tentando ajudar vocês a estudar melhor para o vestibular. Tentar informar as pessoas a respeito do direito ao acesso na faculdade. Posso um dia conversar a respeito dessa questão da desinformação mesmo a respeito da faculdade, né? Porque a verdade é que eu, como professor na escola pública, eu encontrava muitos alunos que não sabiam. Na particular, não. Na particular, você entrava numa sala de aula de 7º ano do fundamental e todo mundo sabia, né, o que era a prova do vestibular, já sabia até às vezes qual faculdade queria fazer, porque todo mundo na família já tinha feito faculdade, já conhecia tudo, né? Enquanto você chega na escola pública, numa sala de 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, e ninguém sabe que tem faculdade de graça. Isso também vai variar se for uma escola pública, né, mais reconhecida num bairro, né, digamos assim, um bairro nobre, uma região subúrbio da cidade. E se você estiver numa região mais afastada, né, mais marginalizada, né, periférica da sociedade, se os alunos vão saber ou não sobre o vestibular. A questão é que essa informação ela não está acessível para todo mundo, e ela está acessível de preferência para as pessoas que estão nas classes mais altas, mais ricas da sociedade. Acredito sim que isso não seja coincidência, e posso considerar sim fazer um conteúdo, um vídeo a respeito disso. Muito obrigado para quem me deu atenção aqui, obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado com as informações que eu passei. Espero que você tenha dúvidas, reclamações, críticas e queira me chamar e conversar comigo, né? Espero que eu possa te ajudar a estudar. E bons estudos, rapaziada!